Uma estrela cruza o céu. Os campos ficam inundados. Frio extremo é seguido por uma forte onda de calor, que inevitavelmente é seguida por uma crise de fome. Até que em um dia escaldante do verão europeu, em julho de 1518, uma mulher, Frau Trófia, chega a uma praça de Estrasburgo, na França, e começa a dançar. No início, as pessoas à sua volta apenas a observam, com curiosidade despertada pela exibição pública em comum. Elas assistem à mulher, que parece não conseguir parar de dançar. Não há música. Seu coração mantém os batimentos, trabalhando arduamente para manter o corpo em movimento. Ela dança assim por cerca de uma semana. Ocasionalmente cai de exaustão, mas logo se levanta e segue, ignorando dores, fome e vergonha. Quando ela é levada da praça, já é tarde demais. Outras pessoas haviam passado a acompanhá-la, e em agosto seriam centenas de pessoas dançando sem parar. Nada fazia com que elas parassem, nem mesmo a morte de alguns por exaustão ou ataques do coração. Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Em um dia de julho de 1518, uma mulher chamada Frau Trófia começou a dançar nas ruas de Estrasburgo, parte do Sacro Império Romano na França moderna. Não havia muito o que fazer para se divertir na Estrasburgo medieval, então essa diversão foi recebida com entusiasmo por quem passava. Frau Trófia estava girando, remexendo e pulando, tudo sem música. Foi divertido assistir, até tudo virar um desastre. 6 dias depois, Frau Trófia ainda estava se requebrando toda. Ela não tinha dormido ou comido. Dia e noite, chuva ou sol, Frau Trófia não parava de dançar. Isso, por si só, já seria algo alarmante, mas de repente, as pessoas começaram a se juntar a ela em sua dança implacável. No início, eram 34 pessoas. No final do mês, eram 400. As pessoas começaram a colapsar, uma por uma, dominadas pela exaustão. Os sortudos apenas perderam a consciência, saindo de sua estranha aflição. Os menos afortunados morreram de ataques cardíacos. Na esperança de cansar os dançarinos, o conselho da cidade de Estrasburgo decidiu construir um palco e contratar músicos. A teoria deles era que os dançarinos tinham febre com um sangue quente que só poderia ser curado dançando. Obviamente, essa foi uma péssima ideia. A apresentação apenas encorajou mais cidadãos a se juntarem aos dançarinos enlouquecidos. No auge, algumas fontes afirmam que a dança estava matando 15 pessoas por dia e parecia que duraria para sempre. Foi aterrorizante, até que teve um fim. Um dia os dançarinos mais aflitos foram levados para um santuário, onde acabaram parando de dançar. Sem eles, os dançarinos restantes pararam lentamente também. É certo que ocorreu uma epidemia da dança de 1518. Numerosos documentos históricos de várias fontes confirmaram que, de fato, centenas de residentes de Estrasburgo começaram a dançar incontrolavelmente. Anotações médicas, sermões religiosos, anotações do conselho da cidade e outros textos confirmaram detalhes semelhantes. O que não está claro é o que causou isso. O envenenamento por esporão do centeio é um dos suspeitos. Esse fungo cresce no centeio e, quando cozido no pão e consumido, produz efeitos semelhantes ao LSD, embora mais mortais. Embora o envenenamento por esporão produza efeitos psicoativos, é muito mais provável que mate suas vítimas do que lhes dê resistência para dançar por um mês direto. Em vez de atribuir a praga da dança a um culpado facilmente compreendido, outros estudiosos afirmam que ela pertence a uma classe de fenômenos psicológicos mal compreendidos chamados de doenças psicogênicas em massa, mais comumente conhecidas como histerias em massa. Acredita-se que as doenças psicogênicas em massa surgem como uma resposta coletiva ao estresse, e Estrasburgo certamente tinha muitas coisas para se estressar em 1518. O povo de lá e seus arredores estavam passando por uma angústia aguda naquele ano.
Após uma sucessão de colheitas terríveis, os preços mais altos dos grãos por mais de uma geração, o advento da sífilis e a recorrência das velhas doenças mortais como a lepra e a praga. Mesmo para os padrões extenuantes da Idade Média, esses foram anos terríveis difíceis para o povo da Alsácia. Tudo isso tornava o ambiente da cidade perfeito para a histeria coletiva. O evento se repetiu em mais algumas cidades ao longo dos anos, mas os estudiosos ainda não conseguiram entender com toda certeza o que de fato aconteceu. O problema com doenças psicogênicas em massa é que elas ocorrem muito raramente para serem observadas em estudo de campo, e não há como prever quando elas acontecerão. O que as causa e o que as faz desaparecer permanece mistério. No mínimo, elas ressaltam quão profundamente incompleto é o nosso entendimento da psicologia humana.